Continuando aqui na resolução 21.538, estamos comentando a questão das coincidências, do batimento. E agora vamos falar do artigo 38. O artigo 38 diz: não poderá ser objeto de transferência do título, não pode ser objeto de revisão ou segunda via, inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade. Inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade. Encerrado o prazo para exame e decisão dos casos de duplicidade ou pluralidade, não existindo decisão do juiz, da autoridade judiciária, a inscrição liberada passará a figurar como regular. Certo? Muito bem. O artigo 40, ele tem uma especificidade interessante. Ele fala assim: identificada a situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições, dois ou mais títulos, liberados ou regulares, agrupados ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou de mais delas deverá preferencialmente, essa palavra preferencialmente é importante, recair na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor. Então, tem uma inscrição recente, mas ela foi feita erroneamente. Então essa é a primeira a ser eliminada. Segunda hipótese, na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor. Bem, ele mora no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Mas se verificou que ele não mora ali, né? É um domicílio eleitoral, não é esse, é em outra cidade. Então, essa inscrição também será cortada. E naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor. Já tivemos hipóteses em que a zona eleitoral tinha títulos para serem entregues aos eleitores, e os eleitores simplesmente não vieram buscar. Isso em outra época. Então, não serão mais entregues esses títulos, nessa hipótese de irregularidade. E ainda continuando, naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição. E por último, na mais antiga. Quer dizer, começa na mais recente, que está contrário às instruções em vigor, e termina na mais antiga. Começa na mais recente e termina na mais antiga. Comprovadas que as inscrições pertencem a gêmeos ou homônimos, né? Tem muito nome de João, Maria, né? Muitos homônimos. Deverá ser comandado o respectivo código fase. Tá bom? Muito bem. Artigo 41. Artigo 41. Esse artigo 41 ele já inaugura um outro título. Ele trata da competência para a regularização de situação eleitoral e processamento das decisões. Artigo 41. As decisões das duplicidades e pluralidades de inscrições, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quanto às inscrições de pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos na esfera administrativa, caberá. Muito bem. Primeiramente, no direitos políticos suspensos, pluralidade de inscrições. Direitos políticos suspensos, nós demos exemplo na aula anterior, que é o exemplo do condenado que está cumprindo pena com sentença penal transitada em julgado, que é aquela sentença que não cabe mais recurso. Ele está com os direitos políticos suspensos pelo prazo de cumprimento da pena. Então, será, no tocante às duplicidades, primeiramente, há uma duplicidade, quem tem que tratar da regularização da situação é o juiz da zona eleitoral onde foi efetuada a inscrição mais recente, tipo 1D. Tá? Então esse juiz em que tem um título na Bahia, o eleitor tem um título na Bahia e um no Rio de Janeiro, e ele fez a inscrição no Rio mais recente, esse juiz do Rio é que vai resolver. No tocante às pluralidades, ao juiz da zona eleitoral quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral. Tem duas inscrições numa mesma zona eleitoral, é esse juiz.
Agora, caberá, agora sim, ao corregedor regional eleitoral quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de uma mesma circunscrição. Gente, circunscrição aqui é o estado. Então, por exemplo, tem uma inscrição eleitoral com problema. Duas inscrições. O sujeito está com uma inscrição em Nova Iguaçu e no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu e Niterói, vamos botar assim. Duas inscrições. Quem resolve é o corregedor, porque Nova Iguaçu é um município do Rio de Janeiro e Niterói é um município do Rio de Janeiro. Estão todos os dois municípios sobre a circunscrição do corregedor. Certo? E caberá a Brasília, ao corregedor geral, lá em Brasília, que é um ministro do TSE. Esse ministro do TSE é um ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o corregedor, né? E quando envolve inscrições efetuadas em zonas eleitorais de circunscrições diversas, que é o tipo 3P. Ou seja, tem uma inscrição do eleitor na Bahia e outra no Rio. Aí não é o corregedor do TRE do Rio, nem o corregedor do TRE da Bahia. Aí é o corregedor geral, que é do TSE, que é um ministro do STJ. Perfeito? Lembre-se que no TSE tem 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 ministros advogados da classe dos juristas. O corregedor é sempre um ministro do STJ, que está acumulando a função no TSE. Atualmente